O caso da brasileira Juliana Marins e os recentes acidentes em passeios turísticos de balões chamaram a atenção do Brasil nos últimos dias, mas infelizmente não são casos isolados. Esse é o nosso tema de hoje no podcast Uai Turismo. Deputado federal e oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, instituição na qual atuou por mais de uma década, como porta-voz e gerenciando operações de grande impacto, como o rompimento da barragem de Brumadinho. Ele é mestre em Direito pela UFMG, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Gestão de Projetos pela USP, Gestão de Projetos pela Fundação Dom Cabral, presidente da Frente Parlamentar de Gestão do Risco, de Desastre e Cooperação Humanitária. Ele foi eleito o melhor parlamentar de Minas Gerais pelo ranking dos políticos em 2023. Bem-vindo ao podcast Uai Turismo, Pedro Aihara. Obrigado, Isabela. Que honra estar aqui. Obrigado também a todo mundo que nos acompanha. Pedro, eu acho que você hoje é uma das maiores autoridades, né, para falar desse tema, que está muito em voga nos últimos dias, porque a gente teve muita mídia, né? Mas eu acho que não é uma coisa infelizmente, não são casos tão isolados, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre alguns casos, né, que aconteceram recentemente. O último agora com a brasileira Juliana Marins na Indonésia, né? A gente veio acompanhando aí o Brasil todo muito consternado. Qual que é a sua leitura do que aconteceu? E aí depois eu queria que a gente falasse um pouquinho do pós, né? O que dá para ser feito, mas na sua percepção técnica mesmo, o que aconteceu ali? Olha, Isabela, a gente sempre diz que quando um desastre, um acidente acontece, a gente tem aquilo que a gente chama de tempestade perfeita. O que é? Uma sucessão de fatores, é aquele efeito dominó que acaba gerando um resultado tão trágico, né, quanto a morte dessa jovem, que era uma pessoa que tinha toda uma vida pela frente. No caso da Juliana, a gente começa, primeiro que a gente está falando de um país como a Indonésia, a gente está falando de um local que ele é um local naturalmente nosso, a gente está falando, né, de uma estrutura próxima de um vulcão, a gente está falando de uma cadeia montanhosa, e a gente tem lugares e lugares no mundo, lugares que têm uma estrutura melhor de resgate, de apoio, de parque, de estrutura, e lugares que a gente não conta como estrutura tão eficiente. A Indonésia, infelizmente, ela deixa muito a desejar nessa parte de estrutura, de apoio, de resgate. Isso pode ficar comprovado por toda a cobertura que a gente teve na mídia. E, além disso, alguns outros fatores que eles merecem também ser citados. A primeira questão é que quando a gente fala de turismo de alto risco, do turismo de aventura, a escolha daquela agência, do guia, do serviço que vai te acompanhar é fundamental. E o que acontece especificamente nessa trilha é que, por ser um lugar muito bonito, por ser um lugar alvo de muito fluxo turístico, muitas vezes as pessoas elas procuram essa trilha sem saber exatamente o que elas estão se submetendo. Uhum. A gente está falando de uma trilha que ela dura muito tempo, né? São alguns dias, ela demanda um condicionamento físico bastante delicado também, e a maior parte das pessoas elas vão se colocar para uma aventura como essa sem saber exatamente o nível de risco. Então a primeira coisa, a agência, o serviço, ele tem que deixar bem claro para o usuário, falar assim, olha, você está submetendo a esse tipo de experiência, esses são os riscos envolvidos, é esse tipo de apoio que vai acontecer se acontecer alguma coisa de errado. E nesse caso, a gente vê que era um serviço deficiente pelo seguinte, quando a gente fala de uma trilha de um grupo de pessoas, como era o caso da Juliana, uma coisa que é imprescindível e básica é a gente falar, via de regra, de 3 guias. Para quê? Um guia no início da trilha, ali daquela fila, um no meio e um no final. E por que a gente utiliza essa estrutura? Além de ser fundamental a comunicação de rádio entre eles. Porque o primeiro, ele vai mostrar ali qual caminho seguir, para evitar que o usuário ele possa pegar um caminho errado. O do meio, ele vai controlar aquilo que a gente chama de flutuações, se está indo muito rápido, se tem alguém ficando um pouco para trás. E o último, que ele fica ali cerrando a fila, que a gente chama, é aquela pessoa que vai garantir que não fica ninguém para trás. Então, no caso, segundo foi relatado, né, pelas pessoas que estavam com ela, até que a gente teve a percepção de que a Juliana estava para trás, se demandou um tempo grande. Então, isso também é uma coisa que traz uma situação complicadora. E, além disso, também, quando a gente fala desses locais, é fundamental, além de você fazer uma contratação adequada de um seguro viagem, por que eu falo contratação adequada? Porque não são todos os seguros viagens que eles têm cobertura
para esporte de aventura, sobretudo para questões de montanhas, e mesmo quando a gente vai selecionar esse seguro, a gente tem que observar se a montanha que eu estou indo, se o seguro ele tem uma limitação de altitude, que é muito comum, às vezes limita até montanhas até 2.000, até 3.000 metros de altitude, a gente pensar nisso também, que pode acontecer alguma coisa. Por quê? Porque, via de regra, nesse tipo de estrutura, em montanhas, como é o caso de grandes cadeias, como Everest, outras questões, a gente conta com os resgates privados. Então, se a pessoa ela não faz a contratação de um serviço ali adequado, se ela não realmente investe um tempo em selecionar um serviço adequado, se acontecer uma situação dessa, ela pode estar numa situação bem complicada, como foi o caso, que a gente viu ali, né, que o sistema público de resgate da Indonésia não funcionou adequadamente, e aí a gente teve, né, a atuação de voluntários que foram os grandes responsáveis por conseguir fazer esse resgate, infelizmente, dela já sem vida. Com o seguro privado, você acha que talvez não teria acontecido? Aliás, a questão é o resgate, né? Quando chega nesse ponto, já é o resgate. Né? A grande questão é a seguinte, porque hoje quando você lida com os resgates privados, no caso de uma situação dessa, o acionamento ele já é imediato e já existe toda uma estrutura para ser imediatamente acionada. Via de regra nesses locais, isso é muito comum, por exemplo, na questão do Everest. A gente tem muitos brasileiros que vão para lá, às vezes não escalar até o cume, mas vão ali até o acampamento base, e lá, como regra, a gente só tem a possibilidade de fazer o resgate via aeronave. Então, se a pessoa ela não faz a contratação de um seguro que preveja, inclusive, a possibilidade de resgate aéreo, ela realmente, a possibilidade dela não ser resgatada, dela acabar, né, infelizmente, tendo uma consequência mais grave disso, é praticamente certa. Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter, porque, lembrando, é lógico que ninguém quer, né, ser pessimista em relação a uma viagem, um momento de lazer. Mas a gente vê agora outras questões, né? O próprio translado de retorno do corpo é algo que é extremamente caro, é extremamente burocrático. Então, quando você tem uma estrutura mínima ali de apoio, além de você contar com essa estrutura de apoio para o resgate em si, que vai ter uma possibilidade muito maior de ser bem sucedido, a gente também tem todo esse desenrolar burocrático, esse custo, que é um custo bem considerável hoje você fazer translado de corpo de um país para o outro. Levando em consideração o que aconteceu com a Juliana e os comentários que a gente viu na internet, muita gente falou assim, se fosse no Brasil não teria acontecido, né? Aliás, poderia ter acontecido, mas não teria sido dessa forma o resgate. Você concorda? Você acha que se fosse aqui teria sido diferente? Com certeza. Isso daí, né, não puxando sardinha para o nosso lado, mas de fato o sistema de atuação em urgências e emergências do Brasil, sobretudo quando comparado com a Indonésia, é um sistema que, além de ser um sistema muito mais universal, isso tem a ver com a própria estruturação do nosso sistema de atenção, de saúde como um todo. Então, essa pessoa ela seria, sim, resgatada com uma velocidade muito maior. A gente também tem uma atenção, sobretudo também, à questão do estrangeiro, que o mesmo atendimento, né, que ele é dado ao brasileiro é dado ao estrangeiro. É muito delicado a gente falar, né, que houve algum tipo de tratamento desigual no caso da Juliana, mas é adequado falar que houve uma demora excessiva e que não foram empenhados, aparentemente, segundo tudo que foi relatado na mídia, todos os meios, todos os esforços que poderiam ser envidados num resgate tão importante quanto esse. Entendi. No nosso caso, aqui no Brasil, a gente também tem as nossas questões, né, Pedro? Como os balões agora, né? Virou uma febre do turismo no Brasil, né? Já acontecia na Turquia, muitos passeios de balões. Eu não sei se lá tinham muitos acidentes ali na região da Capadócia. Agora, no Brasil especificamente, que está essa febre, né? E às vezes a gente atropela as coisas. Qual que é a sua leitura com relação a esses acidentes que aconteceram no Brasil? Olha, no Brasil hoje a atividade de balonismo ela é uma atividade que ela fica numa espécie de limbo regulatório. Por quê? Porque até então a atividade de balonismo ela é encarada como uma atividade aerodesportiva. Então toda aquela regulamentação que a ANAC faz em relação às atividades tradicionais de aviação, as atividades aéreas, elas não são aplicáveis como regra à atividade de balonismo. Isso já tem sido discutido atualmente lá no Congresso, a gente pensar em quais são as leis, regulamentos que devem se aplicar, mas o que é mais importante de a gente falar, quando a gente fala em atividade de risco, seja de balonismo, seja do esporte de aventura, é a gente falar das boas práticas. Por mais que exista uma legislação, e pode ser uma legislação muito robusta, uma fiscalização muito intensa, no final das contas, o que vai fazer a diferença para que aconteça ou não um acidente, para a gente conseguir prevenir o acidente, é realmente o operador
ele primeiro ele adotar aquelas boas práticas dentro ali da rotina dele, porque isso, por mais que a gente fiscalize no dia a dia ali o padrão de segurança, o processo ali, aquilo dali que geralmente é o mais determinante para o acidente. E também a gente lembrar que quando a gente fala de uma atividade como essa, a gente está falando de uma atividade de consumo. E por que eu digo isso? Porque isso é alimentado por um fluxo de oferta e demanda. Ora, se eu sou o turista, quando eu vou contratar um tipo de serviço, eu vou selecionar aquele serviço que ele é certificado, que ele é homologado, em que são adotadas boas práticas de segurança, em que as pessoas são capacitadas, naturalmente eu vou me colocar numa operação que é uma operação segura, e aquelas pessoas, aquelas agências, aqueles guias que eles não se atualizam, que eles não adotam essas práticas de segurança, eles não vão ter essa procura. Então, assim, é lógico que a gente tem que discutir a responsabilidade, sim, estatal nesse sentido, mas o mais importante é, tanto operadores quanto principalmente os clientes, a gente ter essa consciência na hora de fazer essa contratação. Porque só existe oferta de serviços inseguros nas diversas áreas porque tem que encontrar. E muitas vezes o barato ele pode sair caro. O turista de aventura ele tem esse comportamento, assim... sei lá, fiz 3 trilhas mais simplesinhas aqui, já acho que eu sou médio, do médio eu já acho que eu sou avançado e que eu dou conta, porque o atleta é diferente do turista. O turista é uma atividade de lazer, né? Com certeza. É comum isso no mundo, porque eu fico pensando assim, no caso da Juliana, né? E em muitos casos que a gente vê. O mochileiro, via de regra, é quem está viajando com pouco dinheiro, né? Então, ele sempre faz as opções mais baratas. Sim. E para praticar um esporte desse, né, uma atividade dessa, não é barato. O barato é o barato que sai caro, né? Você vê esse desequilíbrio assim, em quem pratica com a capacidade financeira mesmo de fazer esse tipo com de certeza, viagem? sim, sobretudo na parte de alpinismo, né, e algumas outras atividades, elas são atividades elitizadas porque elas demandam uma estrutura de apoio, né? Você vai escalar o Everest, você precisa fazer aclimatação, você precisa de equipamentos específicos para escalada, você precisa de apoio de Sherpa, você precisa de uma estrutura muito grande. Então, naturalmente, a gente tem essas questões. Só que é muito importante também aquele turista ele pensar o seguinte, às vezes eles são acometidos por aquilo que a gente chama de síndrome do super-homem. Então a pessoa fez 2 trilhas, então já posso escalar a qualquer hora. E assim, infelizmente, gente, ninguém acorda, olha ali para a esposa, para o filho e fala assim, olha, hoje vocês não me esperem não que eu vou me envolver no acidente. O acidente, pela sua própria natureza, ele é algo inesperado, ele é algo imprevisível. Só que a gente pode adotar alguns cuidados que eles podem fazer com que eu tenha uma diversão que seja acessível, mas que ao mesmo tempo também eu consiga ter acesso a isso, consiga fazer isso de uma forma segura. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer fazer um turismo lá dentro dessa área vulcânica, ela pode fazer, existem opções mais baratas, só que ela não precisa ir lá no cume, não fazer uma travessia de 3 dias, de 2 noites, porque naturalmente ela vai estar exposta ao nível de risco e nem sempre ela tem a estrutura suficiente para poder, né, fazer frente a esse nível de risco. Então a gente sempre fala assim, além da postura preventiva, de você poder escolher alguma coisa que seja compatível, não só em relação ao risco, mas também em relação à questão do seu bolso. E existem alguns cuidados muito básicos que eles acabam também sendo inobservados e que, independente de qual seja o acesso ali, o recurso ali da pessoa que está envolvida ali, ela acaba se colocando numa situação de risco. Então, exemplo, aqui em Minas Gerais, é muito comum a gente ter a situação, às vezes, de grupos religiosos que eles vão fazer, né, vão escalar, às vezes, uma montanha para poder orar. Isso é super comum. E, recorrentemente, a gente do Corpo de Bombeiros, a gente é acionado para atender algumas ocorrências envolvendo isso. E por que isso acontece? Porque você imagina ali, vai um grupo de determinada igreja. Aí tem criança, aí tem adulto, aí tem gente mais velha, tem gente mais nova, tem gente com restrição de locomoção, não tem. E às vezes o pessoal vai naquele grupo ali, que é um grupo completamente heterogêneo, fazer aquela trilha. Naturalmente vai ter gente que vai estar mais condicionado, vai ter gente que vai mais rápido, mais devagar. Fica gente para trás, essa pessoa fica desaparecida e aí é um empenho para o Corpo de Bombeiros. Então, assim, tem um cuidado nesse planejamento. Olha, a gente vai fazer essa trilha aqui. Poxa, todo mundo aqui tem condição de fazer essa trilha? Ah, então a gente vai fazer essa trilha. Eu estou levando os equipamentos que são necessários. Aqui em Minas Gerais é muito comum. A pessoa vai ali para a Serra do Cipó, para a Serra do Curral, para a Serra da Canastra ali, e às vezes vai fazer uma trilha ali, que é uma trilha simples ali, uma trilha que dura 3, 4 horas. E aí a pessoa vai para essa trilha com o tênis dela, o short, a bermuda dela, a camisa dela e um celular na mão. Então assim, gente, a gente torce para que tudo dê certo e nada dê errado, mas se der errado vai dar muito errado. Por que vai dar muito errado?
Porque ainda que aquela trilha esteja prevista ali para demorar em 3, 4 horas, eu não vá precisar, às vezes, de uma alimentação externa, de algum outro objeto, você imagina o seguinte, aí tá eu e você, a gente está fazendo uma trilha lá na Serra, a gente está fazendo a travessia da Lapinha da Serra. E aí você está bem condicionado, a gente fez um planejamento, mas a gente não está levando nada. E aí acontece, às vezes, não da gente se colocar numa super situação de risco, mas de você torcer o pé. E aí você torcer o pé, você não consegue mais andar. Então eu vou ter que voltar sozinho para solicitar ajuda, para depois voltar com o pessoal para lá, porque muitas vezes o local onde a gente está não tem sinal de celular. Então assim, vai demorar muito tempo, vai escurecer. Se você está com o celular ali, não está com uma lanterna, você vai passar um aperto. Se você está ali, você não levou ali um anorak, uma jaqueta, uma capa de chuva ali, você vai ter um problema. Então, Fora o desespero, quem não está acostumado desespera. Então, o que a gente sempre fala assim, vamos levar ali aquela mochilinha que tem um lanche ali, que tem uma lanterna, que tem um canivete, que tem ali alguns objetos que vão me dar conforto. É muito comum, às vezes, a gente ir em resgates que se tornam, às vezes, situações muito complicadas, porque, às vezes, a pessoa ela saiu ali para fazer uma trilha, que pode ser até uma trilha curta, mas acabou ali ficando sem um suporte de água, a pessoa entra numa situação de insolação, tem uma queda de pressão. Então, assim, são cuidados básicos, mas isso é muito importante a gente falar. Tem uma regra que a gente fala muito, que são a regra dos 3. Então, um ser humano, via de regra, ele consegue ficar 3 minutos sem ar, ele consegue ficar 3 horas sem abrigo, consegue ficar 3 dias sem água, consegue ficar 3 semanas sem alimento. Então, se eu sei disso, eu falo assim, olha, eu vou para uma situação como essa. Foi descartada no caso da Juliana a questão da hipotermia, mas ali a gente estava num lugar que a gente está sujeito a uma amplitude térmica muito grande. Então, eu estou indo num lugar como esse. Como é que é a temperatura? Pode chover? Não pode chover? Poxa, deixa eu levar aqui e me planejar em relação a isso. Olha, pode acabar demorando mais, pode ter algum acidente. Eu vou levar uma lanterna, eu vou levar um lanche aqui. Qual lanche que eu vou levar? Eu vou levar um lanche que ele não estrague, que ele seja um lanche bastante calórico para ter energia. Eu vou levar aqui um outro objeto, se eu precisar fazer aqui, às vezes cortar algum galho, fazer algum tipo de sinalização. Então, assim, são cuidados muito simples. Isso daí você não vai ter custo a mais nenhum, mas são fruto de uma postura preventiva que ela ajuda muito a gente a evitar acidentes. O que seria um kit básico, então? Vou fazer uma trilha de 4 horas aqui pertinho. O que seria um kit básico? Primeira coisa, questão de água, né? Água é fundamental e, assim, é tão básico que as pessoas se esquecem disso. E então, bebendo água? Bebe pouquinho, bebe muito de uma vez? Porque isso faz diferença, não faz? O ideal é você ir poder, paulatinamente, ali, você graduar ali o seu consumo de água, justamente para que, se você entrar numa situação de emergência, ainda tem um restante de água. Você toma ali tudo em determinado momento, você pode acabar passando a pena. Então, primeira questão, a gente levar a água, isso é fundamental. Lembrar também da gente levar alimento, e quando a gente fala em levar alimento, a gente dá preferência a alimentos que eles não estraguem, alimentos que sejam calóricos, alimentos que sejam de fácil digestão. E a gente sempre fala também para você levar algum alimento de apoio emocional. O que é um alimento de apoio emocional? É porque às vezes naquela situação de desespero ali, às vezes você vai levar coisa ali que você não está acostumado a comer. Então assim, você levar uma coisa ali que realmente seja um alimento, um chocolate, um doce, alguma coisa ali que vai também trabalhar com essa questão energia e psicologicamente também vai te trazer um conforto, é fundamental. Uma questão de um aparelho de iluminação, uma lanterna ou algo equivalente. E quando a gente fala de lanterna, gente, é fundamental que não seja a lanterna do celular. Porque às vezes a pessoa vai só com a lanterna do celular, o celular trava, o celular descarrega. Não que isso não possa acontecer com a lanterna, mas a possibilidade disso acontecer com a lanterna é muito menor. E também a gente levar a questão também de uma jaqueta, de uma estrutura de proteção de chuva, geralmente, às vezes, algum canivete, alguma coisa que produza fogo, caso você precise ficar abrigado. Então, assim, é um kitzinho bem pequenininho ali, numa mochila, você leva tranquilamente, sem nenhum problema. E, às vezes, algumas questões que as pessoas acabam esquecendo, assim, é que dependendo do nível da trilha, às vezes um par de rádio para você poder fazer comunicação ali com o parque. Geralmente trilheiros que são mais experientes, ou que eles vão fazer trilhas de vários dias, geralmente eles vão na administração do parque e falam o seguinte, falam assim, olha, eu vou deixar aqui esse par de rádio, todo dia às 3 horas da tarde, a gente liga esse rádio e faz uma comunicação. Porque aí você consegue manter a bateria por vários dias e consegue ter essa segurança para saber se está tudo ok. E também alguns elementos, né, como filtro solar, alguns bonés, alguns itens de estrutura básica. Então, assim, é uma mochila pequena, mas é uma mochila que você vai ficar muito mais confortável, né? E lembrar também, que é algo que é imprescindível, de você deixar avisado as pessoas para onde você vai e quando você pretende voltar. Porque, às vezes, acontece a situação da pessoa estar desaparecida, só que ninguém consegue notificar
que a pessoa está desaparecida porque ninguém sabe que ela não está mais sendo encontrada, qual era a previsão de volta. Ou então também de acionamentos equivocados. Às vezes a pessoa está dentro do planejamento da trilha dela, que é um planejamento de mais horas, só que como ela não avisou qual era o horário previsto, a pessoa está desesperada ali desnecessariamente. Então, assim, é um planejamento ali que ele demanda ali uns poucos minutos, mas é que ele realmente ele acaba salvando vidas. Entendi. E aí, voltando no tempo um pouquinho, Pedro, vamos falar um pouco de Capitólio, né? Que aí a gente já tem, foi 2022, né? Então a gente já está aí com 3 anos e pouquinho do acidente, né? Que foi a pedra que rompeu, Sim. a rocha que rompeu, para as pessoas lembrarem um pouquinho o que aconteceu, e atingiu uma lancha, né? Como é que está agora lá? Você tem alguma referência? Se eles Melhorou conseguiram... bastante, porque além da gente ter hoje uma atuação muito mais presente da Marinha do Brasil, nessa parte da delegacia fluvial, atuando, e também ela fazendo o controle também se existem pessoas que estão alcoolizadas, a quantidade de embarcações, a própria região, a prefeitura, todas as estruturas de turismo, elas colocaram regulações que são importantes. Então hoje você tem um tempo que ele é controlado, que a embarcação ali, ela fica mais exposta àquele risco. Existe também um distanciamento que ele é respeitado em relação à questão das rochas. Então hoje, como ali a gente está falando de uma estrutura de rocha, que ele tem uma composição basicamente sedimentar e que pela própria questão da erosão a gente está sujeito que isso aconteça novamente, a grande questão é a gente controlar o nível de exposição ao risco. Então se a gente tem uma embarcação que ela não fica tão próxima, que ela fica num tempo controlado, mesmo se acontecer o evento natural, ele não se transforma num desastre, uma tragédia, porque as pessoas ali estão protegidas. E Capitólio eu acho que é um bom exemplo atualmente de como que essas coisas elas têm funcionado e como que as pessoas elas conseguiram utilizar esse aprendizado, que infelizmente é um aprendizado trágico, e muitas pessoas perderam a vida, mas como é que elas conseguiram manter a atividade turística na região, mas fazer isso com um nível de segurança muito maior e muito melhor para todo mundo. Quem regula esses grandes reguladores aí, falando em linhas gerais, né? A gente tem Marinha regula. Nesse caso que a gente ANAC... está falando de um curso, né, de água, a gente tem a regulação pela Marinha, a gente tem a regulação, no caso de Capitólio, também pela própria Prefeitura Municipal, que fica com a maior parte ali da regulação, mas a gente também tem regulamentações subsidiárias, que nesse caso, como a gente está falando de uma parte de rocha também, existe um trabalho de mapeamento de risco também que é feito pelo Serviço Geológico do Brasil. A gente também tem algumas regulações gerais que elas são também preconizadas pela Embratur. Aqui no Brasil, a gente tem para esportes de aventura e atividades que envolvam risco turístico, a gente tem a NBR ISO 21101, que regula basicamente quais são os protocolos que devem ser seguidos. Não são protocolos muito complexos, né? A certificação... Em todas as atividades? Basicamente todas as atividades que envolvam risco, né? A SNBR ela regula atividades turísticas que envolvam risco. O que ela traz basicamente? Principalmente, primeiro, de você conseguir documentar quais são os riscos que estão existentes na sua aventura, das pessoas estarem capacitadas, de existir um plano de contingência para caso aconteça alguma coisa, daquele usuário ali, ele estar ciente de todos os riscos que ele está correndo. Então, é basicamente um mapa de risco, uma organização de tudo aquilo dali, para que as pessoas elas possam saber quais riscos elas estão correndo, qual que é a minha atuação enquanto agência, enquanto empresa, enquanto instituição, caso alguma coisa aconteça, e todas as pessoas ali elas terem uma documentação, uma capacitação ali hábil a ser comprovada para as pessoas terem maior segurança na prática dessas atividades. E quem fiscaliza? Essa parte da fiscalização a gente entra em um limbo também. Por quê? Porque conforme a natureza da atividade, as regulações elas vão ser diferentes. Por exemplo, no caso dos parques, dependendo do parque, a gente pode estar falando de uma área de preservação que é federal, a gente pode estar falando de uma área de preservação que é estadual, a gente pode estar falando, né, no caso do balonismo, que é considerado uma atividade paradesportiva. Então, a gente tem conforme o tipo de atividade, a regulamentação ela vai mudar. É por isso que a gente destaca muito essa questão de que a atividade de fiscalização desse tipo de aventura no Brasil, ela é uma atividade que ela fica prejudicada porque, para além
dos nossos quadros de fiscalização para isso, eles serem muito pequenos, a gente está falando de um país que tem uma dimensão continental. Então, como é que a gente vai fiscalizar a atividade de duna lá nos Lençóis Maranhenses, e a gente tem uma atividade de ecoturismo no meio da Amazônia, e a gente tem uma atividade no Pantanal? Então, assim, até pela própria característica das atividades que envolvem locais que geralmente são locais remotos, de difícil acesso, uma atividade que é muito pulverizada, a gente tem essa fiscalização, assim, ela praticamente inexistente, a não ser alguns parques, né? Quando você vai, por exemplo, para Fernando de Noronha, você tem uma área ali que muitas vezes está sob a fiscalização do Instituto Chico Mendes, do IBAMA, algumas áreas que são especificamente controladas, como regra, a gente não tem eles fiscalizam muita fiscalização. os operadores de turismo? Fiscalizam os operadores, mas fiscalizam de uma maneira macro, né? Porque, como eu disse para você, via de regra, a fiscalização ela se dá no sentido documental de verificar se você tem ou não tem a licença para operar naquele local. E no momento da licença, dependendo do lugar onde você está, eles vão fazer a verificação. Então, por exemplo, você vai fazer um passeio nos Lençóis Maranhenses. Para você ter licença da operação de turismo, seja do município ou do estado, eles vão verificar ali se o veículo que é utilizado ele tem equipamentos de segurança, se aquela pessoa ali está treinada, se ela passou por um curso. Mas, como eu disse, isso não vai garantir que na operação diária aquele condutor, aquele guia, ele não adote um comportamento ali que é perigoso. Por isso que é muito importante, além de você procurar um serviço que seja um serviço de fato profissional, você também ter essa postura de cuidado, porque é humanamente possível também do fiscal estar ali 24 horas por dia fiscalizando todas essas tarefas. 24 horas mas eu vou fazer um pouquinho de advogado de fazer uma comparação, pode ser uma comparação até chula, tá? Mas vamos lá. Fica à vontade. A gente pega, sei lá, o comerciante em Belo Horizonte, pega o caso de Belo Horizonte. O fiscal tá ali, ó, em cima. Para receber, Concordo. né? E aí, por que a gente não consegue... Eu sei que é pulverizado, mas assim, se a gente criasse estruturas, né, que são mais micros, mas que houvesse realmente uma fiscalização, que eu acho que assim, que não tem outra forma da fiscalização atuar, ser efetiva, se ela não gerar algum tipo de medo, infelizmente, e aí é o medo da multa mesmo, né? Por que a gente consegue fazer? Tipo assim, o fiscal da prefeitura descobre a portinha. Você quer uma resposta sincera? Bem sincera, por favor. Resposta sincera, gente, é porque quando a gente fala do fiscal da prefeitura, primeiro, a gente está falando de uma atividade que tem um potencial arrecadatório gigantesco, né? Então, assim, isso impacta diretamente na arrecadação da prefeitura, no imposto ali que o comerciante está pagando, no alvará, nas taxas que ele tem que recolher. Quando a gente fala de uma atividade de ecoturismo, de turismo de aventura, a gente está falando de uma atividade que ela é extremamente pulverizada, que para você fazer, ali você chega aqui num bairro aqui próximo, você com um fiscal ali, você fiscaliza ali 40, 60 estabelecimentos comerciais, legal. Um dia ali já consegue ali ter um acesso muito fácil a essa fiscalização. Nesses lugares são locais de difícil acesso, são locais onde o potencial de arrecadação é pequeno, são atividades muitas vezes que o próprio impacto da atividade ali em relação à comunidade ele envolve às vezes uma empresa que tem 3, 4 pessoas. Então, assim, estrategicamente, para ali aquele ente governamental, como regra, não é uma coisa que fica tão interessante do ponto de vista de potencial de arrecadação. Mas é lógico que do ponto de vista de proteção da vida, que é uma preocupação que a gente tem que ter, é algo extremamente importante e precisa, sim, ser melhorado. Só que aí a gente entra em todas aquelas discussões, né? Então, assim, da mesma maneira que hoje a gente está discutindo essa questão da regulamentação no Congresso, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso também, para eventualmente também não inviabilizar a atividade. Porque hoje, o que acaba acontecendo, sobretudo nessa prática do esporte de aventura? Aquele cara que ele cumpre com as regras, ele acaba, às vezes, sendo super onerado, porque ele tem que tirar todas as certificações, se submeter a tudo, e aquela outra pessoa ali, ela fica completamente à margem ali da lei. Então, a gente também tem que ter esse cuidado de fazer alguma coisa que seja viável, que seja factível, para de fato fazer com o movimento das pessoas elas entenderem que elas precisam se regularizar e fazerem isso, porque senão, dependendo se a gente coloca ali um nível de exigências ali alto demais, a gente provoca muito uma informalidade muito maior e, consequentemente, uma insegurança também gigantesca. Entendi. E lá na sua atuação como deputado, né, você tem trabalhado em alguma coisa nesse sentido? O que você enxerga, assim, de o que dá para ser feito, né, nesse cenário? A gente tem discutido sobre duas frentes principais. Uma que é mais lógica, né, que é a frente da regulamentação. Olha, se a gente vai fazer turismo de aventura, vamos aqui definir quais são os critérios de operação, quais vão ser as sanções que vão ser aplicadas
para as instituições, para as empresas, que elas não cumprirem com isso daí, quais também são os projetos educativos que a gente vai fazer para aumentar essa adesão das pessoas em relação a isso, mas também uma outra esfera que é muito importante também é a gente transformar um pouco a nossa cultura numa cultura de prevenção. Aqui no Brasil, como regra, a gente tem uma cultura de lidar com o problema quando ele já é um problema. E, na verdade, o ideal é que a gente não exponha os nossos turistas, os nossos usuários, a um risco como esse, ou se isso for acontecer, que seja uma questão controlada. Então, assim, incutir a mentalidade também nas pessoas é algo que é fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito com essa lógica também das capacitações. Hoje, a gente já consegue ofertar, por meio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, algumas capacitações para as pessoas poderem operarem isso com um nível maior de segurança. Já existem isso? Existem, já são disponibilizados, e a gente tem um intuito também de fazer ampliação disso. Então, que a gente pode divulgar? Pode, claro. Pode. E uma coisa que, por exemplo, acontece muito, e que aí a gente faz um trabalho muito grande que é preventivo, aqui no Brasil a gente tem em Minas, sobretudo, a gente tem o tranco-jump. Não sei se você sabe o que é o tranco-jump. O cara, ele vai numa ponte, amarra uma corda de sisal ali, e a pessoa pula com aquela corda de sisal ali, ancorada naquela corda de sisal, e dá um tranco e fica num pêndulo ali, numa atividade de pêndulo ali. E é uma coisa, assim, a atividade em si, né, é divertida, é legal, mas é feita utilizando equipamentos, utilizando práticas ali, que elas são extremamente arriscadas. Então, a partir do momento que a gente consegue chegar para essa pessoa e falar o seguinte, falar assim, olha, você quer fazer isso? Poxa, vamos fazer isso, mas vamos te dar embasamento técnico para você fazer isso? Olha, você vai fazer uma ancoragem. Onde que você vai amarrar? Que tipo de análise de risco você precisa fazer? Qual o equipamento que precisa ser utilizado? Qual o equipamento mínimo de segurança que você pode ter? Porque a partir do momento que você tem ali uma pessoa utilizando uma corda certificada, está utilizando um capacete, alguma coisa, é bom para a gente, né, enquanto Estado, porque a gente deixa de ter ali o risco à vida, a gente deixa de ter uma internação decorrente de um acidente, mas é bom para o próprio também empresário, porque ele tem a atividade dele ali segura, uma atividade garantida, Sim. Ele chama mais pessoas. Então, além da parte legislativa, a gente também trabalha com essa conscientização, trabalha com esses programas para a gente poder... eu mesmo já tive em Capitólio, em vários outros locais dando palestra sobre isso, para as pessoas perceberem que a preocupação com a vida, ela não tem que ser por obrigação estatal, mas principalmente porque eu tenho que ter cuidado com a minha própria vida e tenho que ter cuidado também com aquelas pessoas para as quais eu estou fornecendo um serviço ou algum tipo de atividade. A gente tem alguma grande referência hoje em turismo de aventura? Por exemplo, a gente sabe que Nova Zelândia é um destino de aventura, né? É um modelo? Ou não? Porque é bonito mesmo o negócio acontece. Porque o turismo ele tem isso, né? Ele é tão orgânico que ele vai acontecendo. E é difícil a gente pensar de uma maneira técnica, isso em várias áreas, não só na aventura, né? Hoje, assim, o que a gente tem em termos de estrutura geral mais avançada, a gente poderia falar de Japão e de Estados Unidos. Estados Unidos porque a gente tem uma parte regulatória que ela é bem completa em relação a isso, e lá pelo próprio fato dos equipamentos de segurança, dos melhores padrões de segurança eles serem mais acessíveis do ponto de vista financeiro, para você fazer uma atividade ali de aventura com rádio, com capacete, com estrutura, com cobertura ali, com equipamento de GPS, de emergência, é muito mais fácil, é muito mais barato. Então isso a gente tem uma cobertura muito grande com isso, e a gente também tem um serviço de resgate que costuma funcionar muito bem nesses casos. Então a questão continental já não é um problema tão grande, porque os Estados Unidos é maior do que o Brasil, né? Sim, mas lá a gente tem uma questão econômica, né, que até a própria estruturação do serviço de resgates, a questão assim, hoje para você fazer um turismo num parque aqui da Serra da Caná, se você for comprar todos os equipamentos que você poderia fazer para fazer isso no padrão mais seguro possível, você gastaria proporcionalmente infinitamente mais do que um americano médio ele consegue gastar quando ele vai fazer ali, a atividade dele de acampamento. E no Japão, principalmente por uma questão de cultura. Então, assim, lá no Japão, essa questão do autocuidado, lá a gente tem 3 eixos principais, né, que eles chamam de Kyujo, Jijo e Jojo. Quais são esses eixos? Existe uma preocupação do Estado em relação à prevenção de acidentes e gestão do risco, só que isso não é o principal eixo da proteção. O principal eixo da proteção é o meu autocuidado, a minha postura de autoprevenção e também a postura da comunidade, daquele coletivo em relação às demais pessoas. Então, assim, é um exemplo muito simples.
mas ele tem a ver com acidentes de forma geral também. Lá, quando a gente tem 6 horas da tarde, mais ou menos, quando as crianças elas vão voltar das escolas, lá a gente tem uma cultura que as crianças elas voltam sozinhas, mais velhos levam os mais novos. Você tem adultos que eles moram ali nas proximidades e que eles vão voluntariamente para as faixas de pedestre e para outros locais para poder orientar aquelas crianças, para poder ajudar naquele momento de travessia. Então, quando você tem lá, por exemplo, em outras estruturas, se você for lá no Monte Fuji ou em alguma... Lá a questão do turismo de aventura não é tão difundido quando a gente tem aqui no Brasil, mas quando você tem alguma atividade próxima disso, você tem uma cultura geral das pessoas estarem extremamente preocupadas também com a sua segurança. Então, se eu estou fazendo uma trilha ali em determinado espaço japonês, a gente tem voluntários, a gente tem outras pessoas que, se eu me colocar numa situação de risco, elas vão estar preocupadas comigo e não só com o grupo que elas estão. Então, assim, a gente tem tanta questão de acesso material, que acho que o melhor exemplo seria os Estados Unidos, quanto a questão cultural também, que é certamente o melhor exemplo seria o exemplo que japonês. Que aí é o senso de comunidade mesmo, né, deputado? É o senso de cuidado, né? Porque quando a gente fala de esporte de aventura, a gente fala muito sobre essa questão, né? Como é que eu posso me colocar nessa atividade de diversão, mas obviamente tendo uma boa relação, tanto com o ambiente com o que eu estou, né? Respeitando ali os riscos, né? Aquela questão, como também ali com aquelas pessoas que estão fazendo junto comigo. Então, assim, a gente fala que a questão do turismo de aventura, da segurança, não é sobre você chegar ali ao cume ou a determinado local. É sobre você conseguir voltar para casa em segurança. Verdade. Eu acho que quando a pessoa ela tem essa consciência, ela consegue ter um padrão de decisão que vai ser mais adequado para aquela diversão, para aquele lazer que ela está querendo fazer. Muito bom. Já para a gente ir finalizando, deputado, o ser humano ele muda? Por exemplo, se Isabela, se eu for praticar atividade de turismo de aventura aqui em Minas Gerais, eu vou me comportar de um jeito, nos Estados Unidos eu vou me comportar de outro jeito, no Japão de outro jeito, e se eu for para a Indonésia eu vou me comportar de outro jeito, dependendo do estímulo externo que eu tenho? Com certeza, porque naturalmente, né, a nossa ambientação, se por exemplo eu estou aqui na Serra do Cipó, na Serra do Curral, estou no Lapinha, é um ambiente que eu já conheço, é um ambiente que pelo próprio fato de estar no meu estado, um lugar que eu já visitei outras vezes, eu me sinto mais confortável, é um local que eu já conheço o clima, já conheço as condicionantes ali gerais, eu falo o idioma, então a pessoa ela tende a ficar mais relaxada. A gente tem um índice que é muito interessante que mostra que, ao contrário do que as pessoas leigas elas pensam, que elas acham que a maior parte dos acidentes acontece só com iniciantes, com pessoas inexperientes, a gente tem um nível de acidentes muito grande, muito significativo, que acontece com pessoas extremamente experientes. E por que isso acontece? Porque a pessoa passa a menosprezar, desprezar o risco. Então, vamos supor, eu sou bombeiro, eu já estou acostumado aqui com essa questão, vou fazer esse rapel de qualquer jeito, e aí nesse momento ali, que às vezes você acaba, num momento de desatenção, se envolvendo num acidente. Então, por isso que a gente fala, independente, né, de qual seja o lugar, é lógico que vai ter locais que você vai estar mais relaxado ou mais tenso, porque às vezes é uma primeira experiência, porque às vezes o clima, as pessoas que vão estar ali são diferentes, seu comportamento ele vai ser diferente, é fundamental você ter o mesmo padrão de autocuidado, o mesmo padrão de prevenção. Às vezes a pessoa está ali percorrendo, que inclusive muito caso da trilha que infelizmente a Juliana se vitimou, é uma trilha que a gente está falando de um solo vulcânico, então ele é um solo que ele se aproxima muito ali de uma areia, você tem um tracionamento, e aí às vezes a pessoa, não estou falando que foi o caso dela, às vezes está ali no segundo, terceiro dia de trilha, ela já está muito cansada, já está acostumada com aquele ambiente e passa às vezes ali a andar mais próximo da borda, a andar com menos atenção, e aí muitas vezes, geralmente, a característica de acidente que a gente tem é envolver nesse cenário. Eu já relaxei aqui, abaixei o meu nível de atenção, é nesse momento que o acidente acaba acontecendo. Então, assim, é um momento de lazer, mas é fundamental você estar ali no alerta ali mínimo para você poder manter a sua segurança. Se a sua opção de prática foi essa, né? E também, assim, uma coisa que é fundamental é você ir evoluindo de forma gradativa. Então, se eu quero ir fazer uma trilha na Indonésia, por exemplo, o ideal, se for possível, lógico que às vezes a gente está falando de um calendário apertado, de 2 semanas de viagem, você ali tentar fazer uma trilha mais light, se ambientou bem, funcionou para você, você está se sentindo bem, o serviço dessa empresa, desse guia foi legal,
vamos agora para uma coisa de um nível um pouco mais elevado. Então, quando a gente vai fazendo essa transição gradual, com certeza você consegue se divertir, mas você consegue também fazer uma exposição controlada ali ao risco. Entendi. Pedro, e no seu momento de lazer, né? Você pratica turismo de aventura? Você fala, não, agora eu quero ficar extremamente em ambiente seguro, não quero saber de nada de risco. Qual que é o seu momento de lazer? Eu pratico ainda, mas eu já pratiquei mais. Eu confesso que a gente já fiquei tão envolvido em atividades de resgate. A gente brinca, né, que a gente, enquanto bombeiro, sempre que a gente vê uma atividade dessa, você já tem aquele meme da Nazaré fazendo tanto de conta, você já pensa o seguinte, olha, se acontecer alguma coisa aqui, como que a gente vai fazer para resgatar, que tipo de atividade que a gente pode fazer. Então, assim, geralmente, quando eu faço ou num grupo pequeno, ou num grupo também que tem outros bombeiros, porque também as pessoas, quando elas vão se submeter a uma atividade como essa, e sabem que você que é bombeiro, ou médico, você vira referência, ou profissional, né, da área, e você sabe que qualquer coisa vai ser você que vai ter que atuar. Então, obviamente, você fica num nível de tensão muito maior. Como eu gosto de relaxar nesses momentos, eu gosto muito de viajar e eu sou muito feliz por ser mineiro, porque acho que em Minas Gerais a gente tem montanha, cachoeira, cultura, gastronomia, mas eu gosto muito de viajar para cá. E também uma coisa que eu falo muito é que, assim, o Brasil ele não deve nada para nenhum outro turismo internacional que a gente faz. Então, assim, quem tem a oportunidade de conhecer, seja Pantanal, seja Amazônia, né? Eu tenho família no Pará, sejam os Lençóis Maranhenses, seja Fernando de Noronha, seja o Sul, assim, a gente tem muita coisa bonita. E eu, pelo menos nas minhas horas de lazer, eu tento ou estar descansando, dormindo, porque a atividade parlamentar é muito cansativa, ou então estar passeando um pouco também, conhecendo um pouco mais do nosso Brasil, do nosso estado. Maravilha, Pedro. Você tem algum contato ou alguma rede que as pessoas possam consultar um pouco mais sobre esse conteúdo que a gente conversou aqui hoje? Onde que elas podem buscar mais informação? Olha, hoje o principal documento que regulamenta isso, como eu disse, é a NBR, a ISO 21101, que é um documento mais técnico, mas se você, né, tem uma empresa da área, se você quer se regularizar, é muito interessante que você consulte, corra atrás para que você se profissionalize. A gente tem também algumas associações e agências que falam especificamente sobre essa parte, como a Beta, outras instituições, e também no próprio site da Embratur e nos próprios sites oficiais do governo federal e do governo estadual, principalmente do governo federal, você tem muito conhecimento ali que está disponível, sobretudo para a pessoa que ela quer se regularizar, que oferece esse tipo de atividade profissional. Agora, para você, usuário, que você quer ter algumas dicas, a gente tem, né, os sites e as redes sociais do nosso Corpo de Bombeiros, a gente também tem um material institucional que é feito também pelo Ministério do Turismo, que tem muita coisa boa. E também qualquer coisa, também qualquer dúvida específica, a gente está à disposição, está lá na @PedroErrara, qualquer dúvida que puder mandar, a gente continua também bastante ativo nessa área, porque o que a gente quer ver é uma população segura e principalmente podendo fazer a sua diversão com muita tranquilidade. Excelente, Pedro. Queria te agradecer muito, deputado, pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Não sei se você quer deixar mais um recado final para as pessoas aí. Eu só quero agradecer a gentileza e dizer, né, gente, assim, pessoalmente, eu fiquei muito consternado com essa situação que aconteceu com a Juliana e com tantas outras tragédias que, infelizmente, elas vêm se repetindo. A gente teve situações, né, recentemente dos bombeiros fazendo resgate, né, de turistas lá no Rio de Janeiro, de pessoas, né, que ficaram. E assim, a última coisa que qualquer pessoa quer é ter que dar uma notícia ali de que seu filho, seu esposo, uma pessoa amada ali, ela saiu para fazer um turismo e ela não voltou. Então, a gente está preocupado em poder fazer todas as leis, todos os regulamentos. A gente tem instituições de resgate, sobretudo aqui no Brasil, que são muito atuantes, mas é fundamental também as pessoas elas poderem fazer a sua parte. Então, assim, ter esse cuidado, ter essa parcimônia, né, poder fazer isso com responsabilidade, é algo que é fundamental para a sua vida, para que você possa desfrutar dela por muito tempo. Obrigada, deputado. Obrigado, querido. E a você, eu convido a conferir todo o conteúdo sobre turismo diariamente em turismo.ai.com.br. Na próxima semana a gente volta com mais um episódio do AI Turismo.